Hoje o Globo Comunidade trata de um tema que nos aflige a todo instante, a memória. Por que será que ela às vezes falha? Como é que algumas pessoas têm tanta facilidade para decorar textos, memorizar números, reconhecer pessoas que foram vistas num simples esbarrão? Quem viu a revista RPC do último domingo deve ter ficado impressionado com a memória de um morador de Curitiba. O Matheus decorou uma parte do pi, que é um número infinito que indica a razão entre a circunferência de qualquer círculo e o seu diâmetro. Ele memorizou 16.110 dígitos. A nossa equipe desafiou o Matheus com esse jogo de memória aí com 36 peças. Ele teve pouquíssimo tempo para ver as imagens e encontrou todas de primeira. O Matheus, ele usa a técnica de associação de números e objetos para memorizar. Vamos deixar então essa mente brilhante falar um pouco pra gente? Imagino, por exemplo, vamos supor, um lugar que eu conheço, um lugar conhecido, por exemplo, uma sala dessa, ou o meu quarto, e eu vou imaginando, colocando os números em ordem. Por exemplo, a figura que representa o número 42 para mim. Eu boto aqui o seguinte, vou atrás do outro. Aí, quando eu vou repetindo o número, como se eu estivesse caminhando entre eles, né? Vendo as imagens, vai trazendo os números à cabeça. É uma coisa, assim, basicamente simples, né? Qualquer pessoa pode praticar memorização, qualquer pessoa pode fazer o que eu fiz ou até ir além. Porque muitas vezes a pessoa pensa que ela tem uma memória ruim, e às vezes não, às vezes é estresse. Muitas pessoas que confundem memória ruim com falta de atenção. E falam, nossa, como a memória é ruim. Na verdade, a pessoa só não está bem fisicamente. A pessoa está com a cabeça cansada. É possível ter esse desempenho, como ele falou? Qualquer um pode fazer o que eu faço? É possível? Ele falou algumas palavras chaves aí do processo de memória. Primeiro, a atenção. Ela é fundamental, a atenção para a memorização. Segundo, a associação que ele faz, usando uma estratégia para fixar a memória. Existem várias estratégias. Nós sabemos que, por exemplo, a memória visual, ela é muito mais efetiva do que a memória auditiva. E que a memória executiva é muito melhor do que as outras duas. Então, quando nós, por exemplo, temos um desafio que estudar alguma coisa, que decorar alguma coisa, é sempre melhor a gente ver a informação, a gente repeti-la em voz alta e, de preferência, escrevê-la. Porque usando essa estratégia, você aumenta grandemente a possibilidade de retenção de informações. E o que tem essas pessoas que não têm essa super memória, como a do Matheus, mas que conseguem, têm facilidade em decorar alguns números ou mesmo nome de pessoas? Tem gente que grava a fisionomia de forma muito rápida, né? Talvez o que tem que se colocar é o interesse, né? É muito mais fácil decorarmos e memorizarmos, aprendermos algo que tenhamos satisfação, né? E que nos traga alguma recompensa, algum benefício, né? E ter essa super memória pode trazer algum problema? Às vezes seria melhor esquecer mesmo? Tem alguma situação que é complicada? Não é muito frequente, né? Os estudos aí do mundo mostram que não é muito frequente, mas existem várias pessoas sendo estudadas que têm uma hipermemória, né? Uma supermemória, que não esquecem praticamente nada do que vivem. E essas pessoas sofrem muito, elas não têm boa qualidade de vida. Elas padecem de muita angústia, porque tão importante quanto memorizar é também esquecer, não é? Até para não ocuparmos demais o nosso cérebro com informações desnecessárias e até para esquecermos algumas coisas prejudiciais para a nossa vida. Algumas coisas devem mesmo ser esquecidas. Todos nós tivemos amores frustrados. Imagine se eu lembrasse dos meus amores passados até hoje. Todas as dores, sofresse. Frustrações. A minha que bom que a gente capacidade de ser feliz seria limitada. Agora eu queria perguntar para vocês. Vocês lembram daquela arte que nós colocamos no começo do programa? Tinham 3 objetos. Sim, lembra sim. Quais eram os objetos? Sim. Eu lembro. Tinha o piano, um guarda-chuva e um binóculo. Eu fiz associação. Eu me imaginei tocando piano com uma mão, segurando o guarda-chuva e com o binóculo em cima do piano. Fez a história, o roteiro, contou a história, gravou. Com atenção, você não precisa de grandes estratégias para memorizar. Inclusive, existe um exame do estado mental, né, em que se usa esse tipo de estímulo para verificar se a pessoa está desenvolvendo
algum problema de memória, porque eventualmente, com algumas pessoas, com a idade, não só vem a necessidade de adaptarmos a nossa memória àquela faixa etária, como às vezes vem algumas perturbações, né, dessa memória. Às vezes não é só uma questão de desatenção. Não, às vezes é um problema mesmo da degeneração cerebral, mas isso deve ser investigado e quanto antes a gente se identifica, eventualmente pode-se minimizar essa perda. Porque hoje em dia, as pessoas quando começam a ter algum tipo de esquecimento, frequentemente são rotuladas como já está ficando com Alzheimer, já está desenvolvendo Alzheimer. E lembrar que existe uma série de fatores que provocam essa dificuldade de lembrar, que a minoria dos casos é exatamente o processo degenerativo de Alzheimer. Na grande maioria dos casos é a desatenção, o estresse que vem com o envelhecimento, cansaço físico. O cansaço físico, problemas de sono, problemas alimentares. Uso de medicamentos. Muito bem lembrado, uso de medicamentos, problemas vasculares, problema de avitaminose, tem uma falta de vitamina que dá um quadro... Distúrbios hormonais também. Então vejam tudo só isso pode interferir na nossa memória. Interfere na nossa memória e a pessoa se assusta exatamente por encontrar alguma dificuldade e essa ansiedade, essa angústia aumenta os prejuízos de memória. E aí fica um quadro muito semelhante àqueles da senilidade, né? Os quadros de demência senil, que as pessoas identificam normalmente como Alzheimer e que não são. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Globo Comunidade. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. O Globo Comunidade está terminando e não esqueça, nós estaremos de volta no sábado que vem, às 8 horas. Um bom fim de semana a todos e até mais.